Mulheres matam, mulheres violentam, mulheres agridem. Porque mulheres são seres humanos e violência não é uma questão de gênero. O que eu vou falar aqui é sobre a igualdade. O feminismo, lá do século XIX, ele traz o princípio da igualdade social. O homem e a mulher são diferentes organicamente, no aspecto comportamental, corporal, mas questões sociais deveria ser igual. Isso é que se propõe no feminismo, isso é que se propõe os direitos iguais, mas não é o que nós temos visto. Tudo o que eu quero falar aqui é baseado nesta igualdade que se propôs há muito tempo atrás e que nós precisamos de volta adequar. Por que eu começo dizendo que as mulheres matam? Nos últimos dias apareceu uma notícia que viralizou aí nas redes sociais, na televisão, do homem que matou a mulher a marretadas na frente da filha. Também há pouco tempo atrás, o homem que deu socos na mulher no elevador. E isso viralizou, reforçando ainda mais a ideia de que os homens são violentos e agressores, como assim querem as feministas, elas que disseminam a misandria, que vem do discurso desde a década de 60, 70, com algumas autoras. E isso aparece na mídia de forma muito exacerbada, anulando outras notícias ou encobrindo outras notícias das mulheres que também violentam. E isso não é igualdade. Agora, se você fizer uma pesquisa sincera, você vai ver como que as mulheres também agem dessa forma. Por exemplo, tem uma notícia que se for ver lá no YouTube, que passou no Jornal da Record, que é um quadro chamado Inimigo Íntimo. Um romance meteórico com um final bem trágico. No litoral de São Paulo, um homem foi assassinado pela própria esposa na frente da filha. O crime aconteceu há 8 meses e a autora dos disparos vive em liberdade. A mulher matou o marido. Eles tinham um relacionamento curto, se não me engano é 3 meses, eu não lembro ali exatamente, mas você pode ver lá no YouTube. Ele queria a separação, ela matou ele com um tiro na frente da filha, da mesma forma que esse cara que deu marretadas matou na frente da filha. Mas muitas mulheres, meu Deus, olha só, é por isso que a Lei Maria da Penha precisa existir, por causa desses homens violentos. Mas e as mulheres? Essa mulher ainda está solta. Qual é a igualdade? Quando um homem mata uma mulher, na maioria das vezes é classificado como feminicídio. Primeiro que na lei foi colocado feminicídio. Não existe masculinicídio, não existe a mulher que mata o homem pelo simples fato de ser homem. Foi colocado para as mulheres. Se você matar uma mulher dentro de uma condição ali doméstica, familiar e outras questões, é feminicídio. Você mata a mulher simplesmente pelo fato de ser mulher. E isso é crime hediondo. Essa mulher que matou o homem na frente da filha foi indiciada ali como um homicídio simples, nem qualificado. Não foi masculinicídio, não foi crime hediondo. Mas quando um homem mata uma mulher, na maioria das vezes, é crime hediondo. Então não existe uma igualdade na lei. Ela está em liberdade. Se fosse o homem, não estaria, provavelmente. Existem outros casos, por exemplo, de uma mulher que mata o companheiro, isso foi há 2 anos. Ela matou o companheiro na frente da filha de 3 anos. Passou no Cidade Alerta. Gilson Gomes, que foi a vítima. E numa das mensagens que ele manda, não sei se foi para a mãe, disse assim: e a nega está muito valente. Eu vou mandar para sair fora, entendeu? Eu era solteiro e era melhor, para não ficar preso dentro de casa, entendeu? Mostra ali na reportagem o quanto ela era violenta. E não existia esse negócio de que se a mulher matou o homem é porque o homem mereceu. É porque ele fez alguma coisa, ele traiu. Não. Existem mulheres que são violentas pelo simples fato de serem violentas. Existem outros casos. Mulher mata pai com golpes de faca e sai andando nua pelas ruas da cidade. Há 4 dias isso foi colocado no Cidade Alerta.
Outra, suspeita de abuso sexual, mulher mata companheiro a tiros. Isso aqui foi um caso que aconteceu. Ela matou o companheiro e disse que ela matou porque o filho dela disse que esse padrasto tinha abusado sexualmente do filho. Só que na perícia não constatou nenhum tipo de abuso sexual. E ela matou na frente do filho. Se ela estivesse muito preocupada com o filho, não teria matado o padrasto na frente do filho. Bom, o que eu quero dizer com isso é que a violência não tem gênero. E se a gente quer igualdade, a gente precisa rever tudo que nós estamos fazendo. Aí algumas pessoas vão dizer, mas os homens matam muito mais do que as mulheres. Não é bem isso. Se a mulher mata um homem, ela não aparece nas estatísticas como masculinicídio, aparece como homicídio simples. Não aparece nos noticiários bombardeando e viralizando. Então, são muitos fatores que encobrem a realidade e a verdade. Não sei quanto nós estamos preparados para pensar sobre isso. E é muito sério porque quando hoje a gente vive uma sociedade que diminui os homens, que tenta excluir os homens, que tenta afastar os homens, e isso afeta a paternidade, isso afeta a relação familiar, e nós temos cada vez mais mães solos, sem a figura do pai. Não estou dizendo que os homens não são violentos. Sim, também, assim como as mulheres. E quando essas mães solos acatam o discurso de que os homens são maus e que nenhum homem presta, que os homens são todos iguais, ela exclui a função pai da vida deste filho, desta criança. E ao excluir este homem, a figura do pai, ao não inscrever o nome do pai na psique dessa criança, ela está afastando ele da lei. Porque função pai, falando no campo psicanalítico, é consciência moral, é inscrição da lei, do princípio de autoridade. Quando você exclui isso da criança, você está produzindo alguém que é potencialmente mais violento, que vai contra a lei, que vai se opor à lei. Ou seja, isto produz um ciclo. Então eu excluo o homem, excluo a função paterna, crio meu filho sem isso e falo para ele que os homens são iguais, teu pai não quis saber de você, teu pai não quis saber de mim, e você produz um filho que é potencialmente violento, que vai para a sociedade e vai produzir tudo isso que não se quer. Então é muito complexo, um ciclo vicioso. E outra coisa que eu gostaria de falar é que a lei não salva ninguém exatamente. Existem estruturas psíquicas, como a neurose, a psicose e a perversão. A neurose, os neuróticos, que seria a maioria da sociedade, que foram criados por pais e mães que tiveram função paterna, função materna, são aqueles que têm a lei dentro de si e a consciência moral. Então eles cumprem a lei. O neurótico cumpre a lei. Se está não matar, ele não mata. Se está não pegue ali aquilo que não é seu, ele não pega. Porque ele tem o pai e a mãe aqui dentro. Ele tem a lei dentro de si. Então a lei para ele serve. A lei Maria da Penha, ninguém precisa dizer para ele, não agrida a sua mulher. Porque ele já tem a lei dentro de si. Só que a estrutura psicótica, que tem essa consciência moral falha, que tem um princípio de realidade distorcido, e o perverso, que não tem consciência moral, para eles a lei não serve. Muito pelo contrário. Se você disser, não pegue isso, o perverso perverte a lei. É aquele que tem um sentimento de abandono, aquele que não teve a função do pai, não teve a função da mãe na infância. O psicótico é aquele que teve uma deficiência na função paterna. Então, se você diz para ele, não pegue isso aqui, ele vai perverter a lei e vai pegar. Se você diz, não violente a mulher, para ele pouco importa. Então, a lei não segura, não previne essas violências. A lei Maria da Penha, por exemplo, não diminui a violência. Se fosse assim, a violência teria acabado, homens não teriam mais agredido, e nem mulheres, e nem o mundo. Se fosse assim, a Constituição de 1988 já teria resolvido o problema, mas não é assim que funciona. O que funciona é a gente inscrever o nome do pai na mente das crianças, na primeira infância, como diria o psicanalista Lacan. É você ter uma família
estruturada, uma base com função pai e mãe que vai dar uma condição psíquica de uma consciência moral, de socialização. Agora é uma ilusão dizer que a Lei Maria da Penha vai fazer com que a violência acabe. Porque o perverso, o narcisista perverso, ou a narcisista perversa, não vai deixar de fazer algo porque existe a lei. Muito pelo contrário, ele vai quebrar a lei, porque existe um prazer em quebrar a lei. Então é muito complicado. A lei, ela vai punir. Ok, o perverso, você para ele com algo concreto. É a prisão, é a morte. Mas você não vai fazer ele não agredir simplesmente porque está lá a lei. Então a lei serve para punir nesse sentido, não para prevenir. A prevenção é o contrário do que nós estamos fazendo hoje. A prevenção é trazer a paternidade, é trazer o pai, é trazer a infância saudável, é trazer um discurso e uma vivência na base familiar da primeira infância. E ao contrário do que nós estamos fazendo, precisamos inscrever a lei da consciência. Se nós não fizermos a lição de casa, literalmente a lição de casa, nós vamos sempre ter leis que são óbvias, que é não matar, não agredir, não roubar. Nós precisamos entender a pedagogia, a instrução na primeira infância. A lei tem que ser pedagógica, não punitiva exatamente. Mas o que eu proponho é o diálogo, o que eu proponho é revisão, o que eu proponho é que a gente olhe para tudo isso com um olhar sincero, com um olhar justo para tudo isso que está acontecendo.